Final de ano é um dos períodos mais procurados para a realização de cirurgias plásticas. É registrado um aumento de até 30% na procura pelos consultórios e clínicas, né? Olha, é uma realidade também presente aqui em Alagoas. E quem vai conversar conosco sobre esse fenômeno aqui com a gente é o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica em Alagoas, o doutor André Mendonça. Doutor André, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Chega só um pouquinho mais para cá, doutor André, que eu tive a oportunidade já de conversar com o doutor André no nosso programa de rádio, na Pajuçara FM, nosso programa Pajuçara na Hora, justamente para alertar, né, ao cidadão os cuidados que as pessoas devem ter quando vão fazer uma cirurgia plástica, né? Quais esses cuidados? E aqui, doutor André, o senhor conversando comigo lá, disse que tem profissionais excelentes, né, na área de cirurgia plástica, né? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, em Alagoas nós temos vários profissionais capacitados para fazer qualquer tipo de procedimento em cirurgia plástica, qual seja ela estética ou reparadora. Então, o cuidado é sempre procurar o profissional referendado, se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso é um fator importante, ver se ele realmente é um cirurgião plástico, é outra característica também fundamental. E não omitir nada para o seu médico, se tem alguma doença que não está compensada, se faz uso de alguma medicação, tudo isso tem que ser esclarecido com o seu cirurgião plástico ao realizar o procedimento. Qual é ou pelo menos as duas mais procuradas aqui, cirurgias plásticas, principalmente aqui em Alagoas? Prótese de mama e a cirurgia de abdômen. Nessa época do ano, principalmente a prótese de mama. E quem está procurando mais ainda é a mulher? Agora, sendo a mulher, o número de homens que procuram também a cirurgia plástica é muito grande, né? Sim, a gente tem uma estatística que aproximadamente 70% são mulheres e 25% a 30% são homens. Esse número foi crescente, se você considerar 10 anos atrás, o homem tinha 10%. Então há um crescente aumento do número de cirurgias plásticas em homens também. Agora, doutor, o senhor falou um fato agora que chama atenção e a sociedade tem que ficar atenta a isso também. Foi em uma clínica ou procurou um médico, saber se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, porque ele pode ser um médico, mas ele não tem essa especialidade. Então, ele não pode exercer. Ele não pode fazer cirurgia plástica. Né? Ele pode ser um cirurgião plástico com título de especialização junto ao Conselho Regional de Medicina, isso é uma forma dele ser um cirurgião plástico. Ou ser um cirurgião plástico, além desse credenciamento junto ao Conselho Regional, ele ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Por isso que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela dispõe de um site onde você pode pesquisar qualquer lugar do Brasil, saber a característica daquele profissional, o seu currículo, enfim, toda a sua formação. Porque para ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, existem alguns critérios bem rigorosos, então já funciona como uma triagem importante para o paciente que queira realizar, que queira procurar um profissional da área de cirurgia plástica. Comparando a um bacharel em Direito, né, vamos assim, numa linguagem um pouco mais popular, quando você se forma, você é bacharel em Direito, mas para você advogar, você tem que ter o exame da ordem. Então é mais ou menos isso. Ele é médico, tem residência, especialização em cirurgia plástica, mas ele faz uma prova, um teste muito rigoroso para ser membro da Sociedade Brasileira. Né? Além dos 6 anos de faculdade, ele faz mais 2 anos de cirurgia geral, pelo menos mais 3 anos de cirurgia plástica, alguns fazem mais. E depois disso ele presta uma prova para ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é uma prova que tem 3 fases. Então, tem uma idade mínima, doutor, para fazer cirurgia plástica? Acho que estética deve ter uma idade mínima, agora reparadora não, porque reparadora no caso a própria estética depende do tipo de procedimento. Por exemplo, se uma criança quer fazer uma cirurgia de orelha em abano, ele pode ser feito a partir dos 5 anos de idade. Já pode? Já pode. Então, e até é recomendável que seja feito ele criança mesmo? Sim, é preferível que seja feito criança, mas também os pais têm que evitar chamar a atenção daquela deformidade. Porque muitas vezes a criança não tá achando Quem nada nota demais. É justamente o pai. E os pais acham e com medo daquela criança sofrer algum preconceito, fica chamando a atenção daquela deformidade. Então é importante que os pais sintam a criança e deixem ela queixar daquela deformidade, aí sim procure um profissional que vai orientar a idade correta, o pós-operatório, enfim, todos os detalhes do procedimento cirúrgico. Então, cada caso é um caso, não tem uma idade mínima, nem uma idade máxima também para que seja feita uma cirurgia plástica, né? Vai depender do tipo de cirurgia, do tipo de paciente, alguns pacientes que já apresentaram um desenvolvimento precoce, enfim, cada característica é uma característica fundamental. E o cirurgião ele vai indicar ou contraindicar, é importante que se fale isso. Muitas vezes uma cirurgia plástica ela é contraindicada. Existe já um grande número de pacientes que vão até o consultório médico e o cirurgião plástico fala que não tem indicação de cirurgia plástica e isso ele tem que ser afirmado e tem que ser realmente mantendo essas indicações
Ele tem que aceitar o que o médico fala. Né? Sim, muitas vezes não aceitam, muitas vezes não aceitam, sai um pouco decepcionado, mas é importante porque nós estamos lidando com a saúde do paciente, então o profissional só vai levar aquele paciente para o centro cirúrgico quando ele estiver completamente no padrão para aquele procedimento cirúrgico. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade.